Olá, sétimo ano! Hoje nós seguimos com a revisão de conteúdos e também com a resolução de exercícios, no capítulo 28. Então, o que temos aqui é uma rápida retomada a respeito da análise sintática, que nós tratamos na aula passada. É através dela, então, que é possível identificar que função cada termo exerce na oração. E uma oração pode apresentar os termos essenciais, que são o predicado e o sujeito, os termos integrantes predicativos, objeto direto, objeto indireto, o complemento nominal, agente da passiva. Os termos acessórios, o adjunto nominal, o adjunto adverbial e o aposto, e o termo independente, que é o vocativo. Então, todos esses elementos podem ser encontrados nas orações, nas estruturas com as quais nós nos deparamos no dia a dia. Então, eu vou aqui corrigir o exercício 4 das páginas 266 e 267. Então, ele pede para nós identificarmos as funções que estão ali presentes. A letra A internet é a chave do conhecimento. Então, aqui nós temos o sujeito simples, que é a expressão a internet. Lembrando que, quando nós precisamos identificar o sujeito, nós fazemos a pergunta para o verbo. Então, o primeiro passo é identificar o verbo, que no caso é o é, e aí nós fazemos a pergunta: o que é a chave do conhecimento? A internet. Então, essa expressão constitui-se como o sujeito. E, no caso, é o sujeito simples porque ele apresenta apenas um núcleo. E o núcleo do sujeito, então, é a palavra internet. E o adjunto nominal é o a, ou seja, que está aqui ajudando a compor a expressão. Ele é um artigo, porém a função que ele exerce é de adjunto nominal. Temos também o predicado nominal, é a chave do conhecimento, pois nós temos então aqui um verbo de ligação, o é. O núcleo do predicado é chave, que é o predicativo. O tipo de verbo é de ligação e o predicativo do sujeito, a chave do conhecimento. Então, a expressão a chave do conhecimento é a característica que é apresentada para o sujeito. Por isso, é considerada, então, a parte como o predicativo do sujeito. Na letra B. O jogo, agora, conta com maiores chances de sucesso. Sujeito simples é a expressão o jogo, núcleo é jogo, o adjunto nominal é o. Temos um predicado verbal, conta com maiores chances de sucesso, justamente porque nós temos aqui um verbo que é um verbo significativo, e o núcleo desse predicado verbal é o verbo conta, que é um verbo transitivo indireto. Então, se nós temos um verbo transitivo direto, o complemento é ligado ao verbo com a preposição. E, consequentemente, nós temos aqui a expressão com maiores chances de sucesso, que é, então, o objeto indireto. Temos também o complemento nominal do objeto indireto, ou seja, um complemento para a palavra chances, que é então a expressão de sucesso. E o adjunto adverbial, que é a palavra agora. Na letra C, a prática leva à perfeição. O sujeito simples, nós temos então a expressão a prática, núcleo, ou seja, a palavra mais importante, a palavra prática. O adjunto nominal é o artigo a. O predicado é um predicado verbal, leva à perfeição. O núcleo
desse predicado é o verbo leva, que é um verbo transitivo indireto, e o objeto indireto à perfeição. Então, esse a configura-se como uma preposição. Adote suas ideias. Aqui nós temos, então, um sujeito que é desinencial, ou seja, através da desinência do verbo é que nós conseguimos identificar qual é o sujeito. Adote. Adote quem? Você. Então, ele está aqui subentendido através da desinência do verbo. O predicado verbal, anote suas ideias. Então, aqui nós temos toda a parte como o predicado verbal. E o núcleo desse predicado verbal é o verbo anote, que é um verbo transitivo direto. Ou seja, é um verbo que precisa de complemento, e esse complemento é ligado a ele sem a preposição. Então, consequentemente, o objeto direto é suas ideias. No caso, o termo suas, ele não é uma preposição. Na letra E, um bom planejamento de marketing é essencial para o sucesso do game. Sujeito simples, um bom planejamento de marketing. Então, toda essa parte inicial configura-se como o sujeito da estrutura. E o sujeito é um sujeito simples, ele apresenta apenas um núcleo, e esse núcleo é a palavra planejamento. Adjunta nominal do sujeito, um bom e de marketing, ou seja, são os termos, as palavras que ajudam a caracterizar, a compor o significado do núcleo. É um predicado nominal, porque nós temos então o verbo de ligação, é essencial para o sucesso do game. E o núcleo essencial, que então é a palavra mais importante. O tipo do verbo, como eu já havia falado, é o verbo de ligação, o verbo ser, o predicativo do sujeito, essencial para o sucesso do game, e o complemento nominal do predicativo, ou seja, é o complemento para a palavra essencial, para o sucesso do game. Lembrando que o complemento nominal ele sempre é ligado ao termo com o auxílio da preposição, que no caso aqui é a palavra para. Na letra F, fique atento às novidades sobre o evento. Aqui nós novamente temos um sujeito desinencial, que é o você. Fique atento. Quem fica atento? Você. O predicado nominal, que nós temos então, fique atento às novidades sobre o evento. Então, toda a estrutura configura-se como predicado. O núcleo é a palavra atento. O verbo é um verbo de ligação. Temos um predicativo do sujeito aqui, atento às novidades sobre o evento, e também um complemento nominal do predicativo às novidades sobre o evento. Então, a palavra atento, ela precisa da complementação, e essa complementação é ligada a ela com o auxílio da preposição, que no caso é as. Temos ainda o exercício 2 da página 269. Uma oração possui sujeito e predicado, dois termos essenciais e interdependentes que se relacionam e determinam a existência da oração. Então, aqui nós temos a definição, a retomada sobre sujeito e predicado. Nas orações a seguir, pinte esses dois elementos de cores diferentes. Então, nós precisamos identificar o sujeito e o predicado, e aqui utilizando cores diferentes para cada um deles. A letra A. A nossa tecnologia ultrapassou a nossa humanidade. Lembrando que quando nós precisamos fazer essa identificação do sujeito,
nós, primeiramente, então, identificamos o verbo e fazemos a pergunta. Então, aqui, o que ultrapassou a nossa humanidade? A nossa tecnologia. Então, a nossa tecnologia é o sujeito e ultrapassou a nossa humanidade é o predicado. Na letra B, o homem e a máquina se tornaram um só. Aqui nós temos o verbo que é tornaram. E o homem e a máquina é o sujeito. E nesse caso nós temos um sujeito que é composto, porque nós temos dois núcleos, homem e máquina. E se tornaram um só é o predicado. Na letra C, o filme Tempos Modernos retrata o advento da máquina nas linhas de produção. Então, aqui nós temos a primeira parte novamente correspondendo ao sujeito, o filme Tempos Modernos. E, nesse caso, então, nós temos retrata o advento da máquina nas linhas de produção, que é o predicado. E, lembrando, então, que retrata é o verbo. Depois, na letra D, máquinas cada vez mais inteligentes busca o homem moderno. Então, aqui, só abrindo aqui um parênteses, que nem sempre o predicado está no início. E aqui nós temos uma inversão. Máquinas cada vez mais inteligentes busca é o predicado. E o homem moderno, então, é o sujeito. O homem moderno busca cada vez mais máquinas inteligentes. Então, se nós fôssemos para colocar na ordem direta, ela ficaria dessa forma. E a letra E, precisamos de tecnologias sustentáveis. Aqui nós não temos um sujeito expresso, porém nós conseguimos identificá-lo através da desinência. Nós precisamos. E toda a estrutura, toda a oração constitui-se no predicado dessa oração, dessa estrutura, desse enunciado. A tarefa referente à aula de hoje, vocês então deverão responder aos exercícios 3, 4 e 5 da página 269. Bons estudos e até a próxima!